Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o direito à liberdade pessoal e as nossas bases legislativas serão, sobretudo, a Constituição, mais especificamente o artigo 5º, e a Convenção Americana de Direitos Humanos, mais especificamente o artigo 7º. Portanto, é bom que vocês as tenham em mãos para consulta conforme eu for falando. Então, a primeira questão relativa ao direito à liberdade pessoal de qualquer cidadão, seja ele brasileiro ou não, é o direito a não ser submetido a uma prisão ilegal ou uma prisão arbitrária. E aí, compreende-se que prisão ilegal é rigorosamente aquela que não está prevista em lei, que eu já vou detalhar, e, em segundo lugar, prisão arbitrária é aquela que, a despeito de prevista em lei, não preenche os requisitos que a lei prevê para a prisão. Então, começando pela questão da prisão ilegal, é importante que a gente conecte essa questão da proibição de prisão ilegal com, primeiro, a presunção de inocência e, segundo, as previsões em lei das hipóteses admitidas para a prisão no Brasil. Em primeiro lugar, no Brasil é prevista a presunção de inocência, como a gente já viu anteriormente, mas especificamente no Brasil, no artigo 5º, no inciso 57, que tem uma redação um pouco diferente daquela que é dada pelo artigo 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos. Na Constituição brasileira, primeiro que a presunção de inocência não está prevista com a expressão presunção de inocência. Sim, ninguém é considerado culpado, que faz com que alguns teóricos afirmem que se trata de presunção de não culpa, mas também, como nós já vimos, essa expressão presunção de não culpabilidade tem uma origem autoritária em Manzini, no Código Rocco italiano fascista. Vamos trabalhar com presunção de inocência. Mas lá a previsão do artigo 5º, inciso 57, expressa que ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O Código de Processo Penal, ele prevê hoje, no artigo 283, posteriormente à reforma de 2011, realizada pela Lei 12.403, que só existem 4 prisões admitidas no Brasil. E esse artigo, com esta redação que eu vou falar, sobre a qual eu vou falar, ela foi julgada em setembro do ano passado pelo Supremo, no julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade 43, 44 e 54, constitucionais, ou seja, compatíveis com a Constituição. De acordo com o artigo 283, só existem 4 prisões admitidas legalmente no Brasil. Fora dessas hipóteses, portanto, estamos diante de prisões ilegais. São elas, em primeiro lugar, a prisão pena, prisão realizada em razão de uma sentença condenatória transitada em julgado e, portanto, é pena privativa de liberdade. De acordo com o artigo 283, a pena privativa de liberdade só é cabível quando transitada em julgado a sentença penal condenatória, na verdade, reproduzindo os termos do artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Mas, processualmente, são admitidas outras 3 prisões. Prisão em flagrante, que é a única que não tem ordem judicial prévia, e nós vamos falar sobre ela quando tivermos aula sobre prisão processual. Então, a flagrante, que não tem ordem judicial, e por isso é que ela é efêmera, ela não pode durar muito, ela pode durar muito pouco, na verdade. A prisão preventiva e a prisão temporária. Fora dessas hipóteses, ou seja, pena privativa de liberdade depois de transitado em julgado, pena que é uma pena, a prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária, fora dessas hipóteses, a prisão é ilegal. Daí porque
toda discussão sobre o cumprimento antecipado ou provisório de pena antes do trânsito em julgado, seja em segunda instância ou terceira, tanto faz, na realidade é uma violação do direito a não ser submetido a uma prisão ilegal. Tá? É claro que para saber se uma prisão é arbitrária, é preciso saber quais as hipóteses que a lei admite essas prisões, e isso será objeto de uma aula própria. Essas prisões processuais, elas devem ser excepcionais e ter como característica a cautelaridade. Cautelaridade significa que elas não podem equivaler a um cumprimento de pena. Cautelaridade significa que elas não são sanção, que elas não estão retribuindo o crime. E, portanto, significa que elas apenas servem para assegurar uma determinada situação de fato, que pode ser a preservação do processo ou a preservação da possibilidade de produção de provas. Tá? Isso é a cautelaridade. E é exatamente por isso que a prisão em flagrante ela não pode durar muito. A prisão em flagrante ela é efêmera, ela é curtíssima. Ela dura até a apresentação do preso, que deve ser imediata a uma autoridade, sobre o que eu já vou falar. Mas por quê? Porque a prisão em flagrante, por não ser determinada por uma autoridade judicial, ela não tem a característica da cautelaridade. Para haver cautelaridade é preciso haver jurisdicionariedade. É preciso ser determinada por um juiz. Como a prisão em flagrante não é, ela não tem cautelaridade e por isso é que ela não pode durar até a decisão judicial. Ela só dura até a decisão judicial. A partir dali, ela não pode mais existir. A excepcionalidade da prisão está prevista também na Constituição, no artigo 5º, no inciso 66, que é previsto que ninguém será mantido preso se a lei admitir liberdade provisória. A despeito de eu não gostar muito da expressão liberdade provisória, é ela que a Constituição prevê, e o fato é que se a lei admitir liberdade provisória, o juiz não deve optar pela prisão, ou seja, a prisão cautelar não é uma opção, é uma exceção. E por ser uma exceção, a regra é a liberdade. É isso que significa o artigo 7º, número 1 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Terminamos aqui a primeira parte da nossa aula sobre direito à liberdade pessoal.